O caminho da vida. Partindo da premissa do que seja o seu ato, Deus vai querer te conquistar diariamente. Mas ocorre que, não familiarmente, existe um plano que superestima você dia a dia. Não é necessário fazer nada para evitar, mas traduz-se que o caminho reverso pode resultar a mesma coisa. Os caminhos do Senhor são infinitos. Não importa se diz que ele é um só. O caminho de um Deus é mais do que se pode pensar um semideus. Quando você deixa crescer sua barba, é caso ímpar dizer que você já alcançou a maioridade, sem contar problemas genéticos, por exemplo. Seus direitos aumentam e você já pode até ir para a prisão. Se você ainda não largou a chupeta, com certeza você não estará lendo isso. A questão é: você em termos deve chupar a chupeta e ler isto. Esta é a ideia. Uma língua que você precisa que determinadas situações ocorram na sua vida diariamente. O movimento do mundo tende sempre a ajudar, mas não pense que tudo vai corroborar sempre para que o melhor aconteça. É um processo do espírito. Este livro foi feito para quem já leu o livro da vida. Não importa também se você não leu, mas com certeza sua interpretação não será a esperada e talvez não a desejada. O caminho de sua vida é algo que faz chover e faz fazer sol no mesmo dia e várias vezes, o que encerra que os critérios tomados pelo que você mais preza com certeza vão se fortificar na qualidade do que você come. Nada como uma alimentação saudável. Depois todos os setores da sua vida vão escalar para que depois desça em paralelo. Por isso você que não pensa se Deus pode melhorar sua vida, não teme em tentar mudá-la por si próprio. Você vai precisar de pessoas. Tome como exemplo o uniforme do seu trabalho. Você usa para ser identificado, para ser separado do setor e para representar o local que você trabalha. Trabalhar é necessário, pois é de onde tiramos nosso sustento, e isso muda conforme o espaço que damos aos nossos resultados fatoriais. O resultado fatorial é o que nos faz lembrar do que fizemos, do que comemos, do que pensamos e do que dissemos. Isso só pode resultar em uma coisa: lembrança. Pensamento positivo, ser e ter uma boa índole é algo que vai fazer com que você coloque acima dos próprios valores sua identidade pessoal. Não podemos ser reconhecidos só pelo trabalho, mas vamos pagar 2 vezes a mesma vida para propagar algo da vida alheia. Isso não é bom nem ruim, porém vai fazer com que você se iluda. Assim, o que interessa é que paguemos uma vez e bem, e que tudo vá dizer a nós que a recompensa vale a pena. O que é necessário? Trabalho, pensamento positivo e o seu valor. A questão é que não há mais valor do que será ou hora ou outra sugestionada pelo salário. Logo, para mudar as condições e o seu pensamento, vamos colocar em dia todas as promessas que advêm pelo tempo, as dádivas do alimento e do seu valor. Sombras do passado sempre vão nos colocar em xeque, mas isso serve apenas para conquistar-nos mais a Deus do que Deus pode parecer. A lembrança como uma unidade de valor vai submeter-nos ao mundo dos outros, sem nosso valor, o que faz com que você perca momentaneamente sua identidade para assim ver Deus. Como você se comporta? No mais, não existe exatidão que corrompa seu espírito, pois ele é imortal. O mundo transborda de identidades e não adianta elencar as melhores, para que um dia você conheça. Mas pense como se isso fosse qualquer hora o presente de Deus para você. Você, espirituoso, vai querer acreditar nisso, pois para isso deu-se realidade presente. Mas você, como alguém perdido, tomará por ganância as medidas do próprio direito. Colocados assim, vamos todos parar nosso tempo e começar a formar Deus em sua criação, pois que a familiaridade que conhecemos as coisas nós vamos nos alimentando do dia após dia. E isso também é uma forma de crescimento, o que vai acabar fazendo que o movimento se dê no momento em que a luz não está presente. Porque como é bom fazer o final, o momento certo é começar a pensar. Lute pela sua vida, seu conforto, sua razão de ser. O pensamento serve para isso, o movimento do tempo serve para isso, e se você não tem algo que gostaria, é bom começar a pensar em ter, pois ter nem sempre é algo que vamos querer fazer, mas sim que venha pela força. O produto do seu sistema é sua força, mas força de trabalho. Tudo que seja um movimento do arauto da desventura
vai fazer com que prostremos-nos diante do arrependimento diante de outro Deus. Isso quer dizer que nada é mais importante do que um sinal. Por ora, os sinais da vida vão felicitar-nos os momentos em que mais precisamos de valor, pois que valor que advém do salário é sempre o mesmo e que o mesmo só temos pelas condições favoráveis e pensamento mortal. Vai tudo isso mostrar para o nosso começo, que o Espírito tem o tempo certo, mas o tempo que não se encerra em si mesmo, mas no de um semideus. Você deve construir uma ponte para enxergar o que quer Deus ou o diabo de você. Tudo isso se consubstancia no remédio que você dá de ideias para as pessoas. O que quero dizer com isso é que não basta o agradecimento e a oração, mas o empenho necessário aos movimentos que crê ou acaba crendo sua própria vida. O plano de Deus é muito óbvio em nos colocar em submissão, mas isso é muito fácil se a crença continua sincera. Igualmente, tudo que seja movimento é determinado pelas propriedades que você tem, pois só assim os mesmos conseguem ver em você um Deus. Deus, 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 e você acredita em idolatria. A verdade se compromete dia a dia com algo que se prostra a nós pela disciplina, pois que para arranjar-se em compaixão, o movimento vai fazer com que você acabe com qualquer possibilidade de crença no possível, acabe assim acreditando em Deus e dando graças pela vida do outro. No mundo, a verdade se dá pela crença na esperança, mas para isso o mundo vai trazer-nos ao Deus do outro, quase sempre. E por isso, se você gostar ou não de precisar das coisas, é necessário que seu começo já tenha se dado. O momento é oportuno, por isso não interrompa suas próprias dádivas, mas dê de si ao outro na medida em que o outro se dá a você. Acredite, ele faz isso. Eu posso tudo, não quero tudo, e quase tudo me convence de que tenho mais do que o necessário. O necessário é o know-how do que entendemos por submissão, pois o fator que entendemos é preciso que queremos que venha pela dor, e a dor não é um caminho seguro, pois fazer do vazio uma vida que se alimente é requisito essencial o valor que você tem do outro, pois que Deus é um ente onipresente, o que nos remete também à vida do outro, mas o primeiro também chamado de Deus. O que compreende isso é que não é forma que se preza, mas se você deixou seu estilo marcado pela mesma ideia. Vá lembrar o que você viu no tempo de todos. Vencer existe na teoria, na prática só pode se conhecer a morte, pois que ela existe para fazer-nos criar a prática pelas próprias ideias. O que concebe a vida com a morte do outro, o que também não convém, mas é preciso colocar em prática. Vencer não é para todos, é para você. Seu ser que levanta esta força, que para mim só existe nos sonhos. O mundo vai fazer com que você entenda o que você procura na sabedoria no tempo certo. No planeta tem suas leis, os homens têm seus valores, e você tem sua busca, o que me interessa conforme o plano de Deus. Entender o mundo é fazer da sabedoria o mistério da arte de viver. Ora que viver é submeter-se aos próprios valores, isto é, tendo-se, e não abrindo mão do que você viu pela última vez. Ou você resiste ou você começa de novo. Opte sempre por você, pois da identidade do outro você está saturado. Isso vai corromper seus ideais, pois que reconhecimento só vem com valor. O modo como a forma se dá nesta via vai exigir-te que não reconheça seu próximo e para tanto não é preciso que você mate, mas que você entenda a sua ideia, seu ser. Ser, por isso, é estar em paz com Deus, com a cidade e com os outros. Claro, não com Deus, pois que no último processo você colocou a ilusão em destaque, o que vai dirigir dentro de você a massa que corresponde à sua fome. Modo bom ou modo diferente, a bondade vem nos visitar, na mesma velocidade e frequência, o que vai pedir de nós o momento do movimento comum. O tempo, por isso mesmo, vai colocar-nos em xeque outra vez, pois que não queremos conquistar mais a Deus, não temos família desta forma. Dando nomes a fatos, vamos além do que queremos, pois não conseguimos acreditar em algo que não seja um ente que nos guie, por isso temos de chamar de Deus a todo momento. O que na verdade convém é ministrar doses de placebo. Você deve convencer mesmo você que é incapaz de mudar as situações, aquelas que você quer que aconteça. Não existe o que não existe,
Por isso não tente recriar o que já está criado, pois isso é uma santa perda de tempo. Sinta-se vontade de sorte.